Talvez para alguns, né? A paz de Jesus. Eu iniciei aqui a reunião orando. Daí eu não falei com todos. Mas é uma bênção. Uma bênção poder, um privilégio, né? Poder repartir a palavra. Na verdade, a gente quer, normalmente, o desejo do meu coração é abrir o coração, compartilhar de uma forma simples aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, ficou fortalecido hoje pela manhã o assunto, né, em função de uma fala do Júnior Paulino ontem. Ontem nós estávamos num tempo, né, investimos um tempo com os casais, com alguns. E o investimento, na verdade, está relacionado à palavra. Apesar de termos tido um rodízio lá de crepe, com vários sabores e tal, mas o meu coração, e eu creio, amados, que toda oportunidade que a gente tem de ouvir a palavra, quer seja ela cantada, ministrada assim, com voz, especificamente, como a gente tem feito aqui aos domingos de 15 em 15, a gente precisa considerar que quando o Senhor fala, isso é suficiente. E não existe nada mais importante, nada mais valoroso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, acontecendo que não seja a palavra. Então, apesar de sentarmos, temos tido um tempo comendo, né? E sabe como é que é crente? Come com força, faz assim com gosto. Mas eu creio que o melhor daquele tempo ontem, do qual eu estava falando desse investimento, foi poder ouvir do Senhor uma palavra. E dessa palavra que ele falou algo muito simples, pelo menos que gravou o meu coração. Ele falou sobre as estações, né, do ano e fez menção à nossa vida. Como está a nossa vida pautado nas estações, né? Porque as estações normalmente vai trazer algum tipo de, vai marcar em nós algum tipo de coisa, né? Que pode ser dentro do coração, pode ser algum motivo, né, que nos assuste, que nos atemorize. Bom, e aí essa pergunta dele me levou a compartilhar com vocês esse tema. Então, como anda, né? E a pergunta dele foi acerca das estações. Qual a estação que você está vivendo? Né? Porque o verão traz com ele aquilo que é devido, o inverno, outono, primavera. E aí é importante a gente poder saber que estação dentro disso tudo a gente está vivendo. Eu achei uma pergunta muito interessante. E como a gente às vezes, né, não sabe, e uma vez que a gente não sabe, a gente também não vai saber lidar, e talvez sofra as consequências, né, da falta de conhecimento acerca da estação que a gente está vivendo. Só para dar um exemplo. O inverno. Mas o inverno aqui, normalmente, não é tão rigoroso, né? Vou falar do estado, né, do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente até tem sentido bastante frio esses dias. Mas não é um estado que traz para nós um frio absurdo a ponto de trazer malefício para nós. Mas eu sei que, por exemplo, o Durval tem um filho que mora no Canadá e ele diz que lá dá menos 27 graus. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, menos 27 graus. Assim, é certo despedir dos irmãos que eu estou partindo. Né? Porque é muito frio, não tem nem noção. Porque eu já quase desejei morrer com 4 graus. Imagina, bom, abaixo de 0. Então, é realmente muito complicado. Então, é importante você saber a estação que você está vivendo. Você saber se cuidar, saber entender, saber se portar, se vestir, né? Estou falando só do inverno porque talvez o frio seja essa referência, né? Que tem pessoas que morrem de frio. Eu já vi, né? Várias reportagens. Bom, mas eu queria ler com vocês, entrar numa história
que está em 2 Samuel. Não vou ler em 1 Samuel. Que fala sobre Davi e Golias. É uma história que a gente conta para criança, né? Todo mundo conhece essa história. Só que eu estava pensando o seguinte: a história de Davi e Golias normalmente parece uma história que é comum na nossa vida. A gente lidar com gigantes é uma coisa comum. Mas eu estava olhando e segui ali pensando, lutar com gigantes, amado, não é uma coisa comum. Não é uma coisa que acontece frequentemente. O que é frequente na nossa vida para quem escolheu seguir o Senhor? É viver o quê? Viver guerras. Batalhas é comum. Você viver guerras. E tem na nossa vida, guerras que são diárias, batalhas que são diárias na nossa vida. Todos os dias. Gigantes, não. Gigantes, não. Bom, aí eu queria ler com vocês o capítulo 17 de 1 Samuel, falando um pouco desse gigante. Vou passar por aqui, mas na verdade eu tenho um endereço. É num outro episódio, Davi lutando com outro gigante. Não esse, não Golias. E a frase que me chamou a atenção para repartir hoje é dentro dessa batalha que Davi está lutando, tem uma palavra que eu sei que tem sido muito comum nesses dias, na vida, para mim, de quase todos que eu conheço. Essa aqui é revista e atualizada. Chamou a atenção ali, eu me esqueci do que eu estava falando. Não, tranquilo. Da frase, sim, da palavra que me chamou a atenção, que eu tenho visto, tem sido muito comum nesses dias, de que eu tenho estado perto, ouvi, que se chama cansaço. É estar cansado, né? E essa é uma palavra que eu tenho ouvido tanto, e na verdade me coloco algumas vezes nesse lugar, porque algumas vezes cansado. O que nos cansa, amado? O que normalmente nos cansa? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz de contínuo talvez nos leve a um cansaço. Então, são coisas talvez naturais do dia a dia, pode nos cansar. Coisas também que estão fora, né, daquilo que a gente gostaria de viver, ou faz parte do nosso processo natural da vida, do nosso dia a dia, que também nos cansa. Por exemplo, né, vamos botar assim, se você tem que perdoar, perdoar já é um desafio, né? Mas se você tem que ficar perdoando sempre, todo dia tem que perdoar, todo dia há perdão. Acho que tem coisas que vai nos levar ao cansaço. Cansar é um pecado? O que vocês acham? Sim ou não? Não, mas se cansa. Bom, vamos voltar lá para 1 Samuel, no capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro lado, no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. O irmão estava falando, né? Uma guerra. Essa guerra aqui era natural para o povo.
Para nós, e a gente sabe, eu sempre repito isso, a palavra sempre vai ser para nós um paralelo, ainda que venha de Gênesis para Apocalipse. Um paralelo para a nossa vida, para nos situar, para nos colocar no lugar, para nos fazer lembrar daquilo, ou na verdade, de quem é o Senhor, ou daquilo que o homem passa nessa terra. Então, o homem levanta, o homem, na verdade, a espécie levanta, às vezes todos os dias, para uma batalha, né? Você talvez tenha levantado debaixo de uma batalha, senão debaixo de uma guerra, porque em alguns lugares muito frio, está aqui 10 horas da manhã, já talvez para alguns já seja uma batalha, né? Mas a gente levanta normalmente para a batalha. Amanhã é segunda-feira, é uma expressão também usada a trabalho, né? Amanhã tem que ir para a batalha. Não vou estender no horário. Essa comunhão aí, já estou saindo. Né? Não vou entrar pela madrugada lá na casa do Luciano. Né? Normalmente, o mais cedo é 1 hora da manhã. Então, são desafios de batalha que a gente está acostumado. Não foi diferente para o povo de Israel saindo para a batalha. O povo de um lado, do outro. Só que, saindo do convencional, saindo daquilo que talvez tivesse já pronto para fazer, né? Pronto para guerrear, com a sua espada afiada, com a sua lança, seu escudo, pronto para a batalha, sai em ser humano, aparece uma situação que está fora do contexto desses, porque está fora do padrão. Quero lutar com um homem, ou com aquilo que eu julgo que eu possa vencer, que eu fui capacitado, que eu estou apto para lutar. Essa galera que vivia com Davi, esse exército, um exército muito capaz, tinham homens que derrubavam dezenas. Um homem. Na verdade, fala de centenas. Bom, um homem, caramba, mas... Bom, se levantou alguém fora do padrão da nossa guerra, ou da guerra diária, né? E é importante você considerar isso que estou te falando. As tuas guerras e aquilo que talvez se levante para te intimidar, porque Golias tem umas referências, né? Para nós. Tem algumas coisas que apontam para algumas situações que eu vou citar aqui. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Esse nome se tornou muito conhecido e eu não sei qual é o nome do teu gigante, mas provavelmente se você está vivendo uma situação, você se depara, fala, cara, reconhece, é um gigante, ele tem um nome, né? Você consegue enxergar, você vê a diferença. Bom, o nome dele era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Acho que era mais ou menos uns 3 metros. A gente olha se alguém com 2. Filipão, né? Filipão tá aí, cadê ele? Filipão deve ter... Qual a tua altura, Felipe? 1,96. Bom, a gente já olha para o Felipe, já olhando para cima. Imagina 3. Bom, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Vai vendo. Trazia as caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele e um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos.
Porém, se eu os vencer e os ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tem alguma coisa errada aqui em se espantar e temer muito? Não, amados. Não tem, porque, de novo, né? Esse homem estava armado, na verdade, para um exército. Ele pediu um homem, mas estava pronto para um exército. E aí a gente avalia, né? Porque o próprio exército não avançou contra Golias. Então, é uma pergunta, são perguntas que vai brotando no nosso coração. Mas eu quero dizer que inimigos como esse, normalmente ele não quer tirar literalmente a tua vida. Ele quer tirar de você, ele quer roubar de você a vida do Senhor que foi depositada em você. Ele quer roubar de você a fé em Deus, porque ele quer se mostrar o Todo-Poderoso. Quando descreve Golias, é alguém quase que impossível de tocar. Quando Golias se levanta contra nós, ele quer de alguma forma fazer o que está escrito aqui. O que Golias queria? Queria escravizar o povo através de um homem, de um desafio, ou quem sabe de uma situação, ou o próprio gigante. Então, o que o gigante, que às vezes aparece na nossa vida, para onde ele quer nos levar, o que ele quer nos fazer? Porque é uma guerra quase que injusta, né? Um gigante contra alguém naturalmente, né? Um homem natural. Bom, mas uma outra pergunta é, porque Golias foi vencido, mas como vencer gigantes? Bom, a batalha, já falei, a batalha a gente prepara, tem arma específica, tem espada, tem lança, tem escudo, capacete, preparação, mas para vencer um gigante, talvez tenha alguns desafios também, amados. Eu queria citar alguns aqui com vocês, né? O primeiro desafio, na verdade, de Golias, ou como a gente pode dizer, a primeira afronta, a primeira palavra de afronta, o próprio Deus se encarrega de tratar de alguma forma. Porque o primeiro pecado, vamos colocar assim, de Golias, é sobre quem ele estava falando. E o que trouxe indignação para Davi e o questionamento dele, fazendo ele dar passo em relação a Golias, era: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? O que é esse incircunciso? O que quer dizer? Quem é esse que fala a respeito desse povo que tem um dono? Que esse dono tem uma aliança, que tem um compromisso, está comprometido, e a vida do próprio Deus em relação ao povo é uma vida de comprometimento em tudo que se faz. Na alimentação, no cuidado do corpo, no cuidado da mente, no cuidado da alma, nos milagres que são feitos, em quem Deus se mostrava, né? Então, o primeiro desafio é: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que se levanta, talvez, para te afrontar, para dizer coisas, uma vez que você tem uma aliança com esse mesmo Deus? E essa palavra garante, afirma que esse Deus é o mesmo quando? Ontem,
E hoje? E amanhã? Eternamente. Então, já começa a ruir por aí. Então, nós precisamos se posicionar dizendo quem é esse. Mas para isso você também precisa se ver. Bom, eu sei quem é Deus. E Deus está pronto para nos socorrer sobre qualquer circunstância, ainda que se levante um gigante totalmente fora do padrão daquilo que você está acostumado a lutar. Bom, vencedores de gigante não ouvem a voz dos pessimistas. De novo, né? Eu penso que vocês conhecem a história. E o que aconteceu com Davi quando ele reconhece essa afronta, se indigna com esse homem que não tem aliança com esse Deus. Mas sempre vai ter perto de nós pessoas que são pessimistas. Pessimistas, normalmente, eles têm medo. Não é que eles não saibam quem é Deus. Assim, duvidem do poder de Deus. Estou lembrando daqueles espias. Deus enviou uns espias naquela terra que ele prometeu. Lembram disso? Chegar lá, enviou quantos? Quantos espias? 10. Quantos voltaram com uma notícia pessimista? 8. Mas eles não viram a terra que era boa? Viram. Viram o resultado daquilo que Deus falou, ia colocar eles numa terra que mana leite e mel. O fruto era tremendo, levaram o fruto. Bom, mas isso não foi suficiente para posicioná-los. Por quê? Porque tiveram medo. Foram incrédulos. Vencedores de gigantes triunfam sobre críticas. Davi viveu algumas. E nós também. E as críticas, às vezes, que chegam, mas não é porque você errou, não. Tá? As críticas, às vezes, vêm pela forma que você fez, a palavra que você deu, aquilo que você não enxergou, deixou de fazer. Né? Tem uma expressão que, às vezes, pode ser só ignorância minha, mas eu nem curto muito quando fala de críticas, né? Bom, a gente está disposto a ouvir crítica, mas aquelas que são positivas, né? Eu acho que a crítica, a fala crítica já me traz um desconforto. Eu sei que a gente pode confrontar alguém, animar alguém, né? Mostrar o caminho, apontar o erro, a falha, a falta. Somos família, somos corpo. Agora, a crítica, normalmente, ela não constrói. Não constrói. Então, gigantes precisam ser vencidos. Como? Você não dando ouvido às críticas, não tendo medo. Mais uma. Vencedores de gigantes não usam armas alheias. Sabe o que é isso? Que talvez alguém olhe para você e fale, cara, você precisa ser como fulano. Precisa ser como ciclano. Vou colocar sobre você para vencer isso. Cara, a armadura, ainda que seja do rei. Olha que honra. Você, franzino, talvez limitado, olha para você. Cara, não tem muita coisa, mas o que o Senhor nos deu, amados, é suficiente. O que Deus concedeu para você, ou a tua vida no Senhor é suficiente para vencer qualquer gigante. Você não precisa de estrutura de uma outra pessoa. Você não precisa se vestir como o próprio Golias. Você não precisa dessa estrutura para vencer, porque talvez isso vai te garantir ou vai encher o teu coração, talvez, de expectativa no lugar errado. Então, quando a gente fala da estrutura daquilo que Saul queria colocar sobre Davi,
a gente precisa entender que isso não vence gigante. Porque vencedores gigantes não precisa dessa estrutura. Vencedores gigantes são determinados a vencer. Diz que a primeira coisa que Davi fez, engraçado também isso, é que ele não ficou esperando o gigante vir atacar. Eu sei que ele é o inimigo, eu sei que ele é maior, eu sei que ele é mais forte, eu sei que ele está, teoricamente, mais preparado, mas Davi correu em direção ao gigante. Mas eu não sei se você consegue percebendo, né? Diante de uma história tão comum, detalhes que nos fazem parar para pensar e observar o zelo de Deus. Semana eu estava lendo um texto, eu admiro, né? Isso seria já normal, admirar as posturas de Jesus, né? As posturas. E lendo aqui agora sobre isso, eu lembro de Jesus, né? Olhando lá, foi lendo em João, que quando vão buscar Jesus, ele também se antecipa. Talvez fosse ali um gigante, né? Claro que no outro contexto. Mas a postura, vê se não parece. Quando aparece aquele monte de soldados, de homens, com porretes, né? Pedras, eu imagino, porque pedra é uma coisa muito comum na vida de quem quer atacar. Se você tem alguma coisa, uma demanda, parece que pedra é sempre fácil. Olho para a palavra, no caso de Estevão, no caso de Jesus, algumas vezes, parece que os caras julgam, avaliam e pegaram pedras. Então, caramba, pedra é algo sempre muito fácil de se achar para você acertar alguém. Te aconselho também você avaliar, né? Cuidado, você vê uma situação, parece que pedra. Eu lembro da mulher lá, tudo bem que foi pega lá num flagrante adultério, talvez viesse com pedra, mas eu acho que pedra é algo muito comum. Mas voltando para a postura, acho que Jesus se antecipa, está com os discípulos, é o pastor. Parênteses aqui, essa homenagem hoje me... Na verdade, quando eu ouço... Vou voltar para o texto aqui. Caramba. Dá para cortar aí, né? Eu ia falar quando você é convocado, né? Eu sei que alguns aqui têm se chamado. Talvez esteja amortecido, algumas coisas tenham te tirado do lugar para ser instrumento de restauração, para curar os feridos, né? Eu sei que tem muitos vocacionados aqui, amados. E de verdade é só um parêntese. Eu deveria sentir vergonha de estar chorando, né, mãe? Vamos voltar. Então, Jesus, ele se antecipa. E ele pergunta: a quem buscais? O que está vendo? Está procurando quem? Cara, que postura impressionante de Jesus. Poderia lá só esperar no lugar dele. Ele já sabia que era o que estava previsto era para ele, mas ele se posiciona. Amados, às vezes a gente é muito... E talvez eu fale mais aos homens, né? Às vezes a gente é muito omisso acerca dos gigantes que se levantam, nas situações que aparecem. E a gente às vezes sabe o que vai acontecer, ainda assim fica acuado. E eu sei que às vezes a gente acua em casa. Acua numa voz, sei lá, de um filho, da própria esposa, de situações que às vezes são comuns e a gente... Bom, nós precisamos ter postura, amados. Porque
Gigantes são vencidos assim. A gente não fica esperando, a gente parte para cima. Isso não é uma soberba, isso não é um orgulho. Isso é você confiar naquele que está contigo, que garantiu estar conosco. Quando? Todos os dias. Então, por que se intimidar? Por que se acovardar? Eu falo assim, sem medo de ofender, porque eu creio que essa é uma verdade que nós precisamos ouvir. Vamos ouvir. Você não precisa olhar para você e se comparar com os gigantes. Você não foi chamado para isso, para se comparar com os gigantes. Você foi chamado para vencer assim como você é, assim como Deus te separou. Assim como, né, a gente olha para a palavra e vê as referências de homens que se posicionaram. E nada melhor do que poder olhar para Jesus e ver Ele tomando postura. E não foi como Deus. Foi como homem. É um ensino que precisa valer para nós, amados. Vencedores de gigantes dedicam suas vitórias a Deus. Porque se a tua vitória... Porque eu sei de uma coisa. Normalmente, quando a gente se depara com gigante, acho que a melhor expressão que nós temos é: ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, gigantes vencidos, amados, precisam... a gente precisa retornar o louvor, a honra, a glória, para quem a gente reconhece que deu graça para isso. Vocês estão compreendendo, sim ou não? De verdade? Então, porque foi dia do pastor, vocês estão me ajudando não, né? Bom, queria seguir mais um pouco adiante. E ir para 2 Samuel, capítulo 21. Vou chegar lá onde eu apontei, tá? É bem demorado, tem todo um... combustível aqui está no GNV. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. A guerra comum. Guerra comum. Guerra todo dia, guerra. Guerra. E guerra em guerra. Talvez a tua guerra seja diferente uma da outra. Provavelmente é. Mas a gente tem guerra. A referência aqui, em 2 Samuel, no capítulo 21, é que aquela guerra lá foi vencida por Davi, né? Matou o gigante, aquela pedrinha na funda, atingiu a testa de Golias. Eu creio que Golias não morreu imediatamente. É o que eu penso. Golias caiu lá e Davi foi lá e cumpriu o objetivo, arrancou a cabeça do gigante. Penso que foi por aí, mas venceu. Talvez, e a referência, eu queria lembrar vocês, talvez você já tenha vencido um gigante. Aquele gigante, que ele sabe, aquele gigante, quase 3 metros, e não dá para você armado de uma forma... Mas, às vezes, na nossa vida, gigantes aparecem. De novo. E é isso que o texto está dizendo. Guerras continuaram acontecendo, mas, lá na frente, fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo, né? Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. De novo, nada até aí, tudo bem. Ficando Davi muito fatigado,
Mas tem traduções que falam cansado. E aqui eu queria, e já vou terminando. Está na hora mesmo, né? Já vai dar meio-dia, não é isso? Estou terminando. Então, absorve aí, amados. Gigantes talvez apareçam de novo. A guerra que você precisa ser travada todo dia. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Provavelmente, se você estiver atento, você sabe do que eu estou falando. Tem guerras que a gente precisa viver todos os dias. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, gigante, talvez apareça de vez em quando. Ou quem sabe você está conformado porque você venceu Golias. Fez festa, ganhou o prêmio. Tudo bem que Davi não lutou por conta do prêmio, mas recebeu um prêmio, se perpetuou na casa de Davi, em relação a impostos. Ganhou uma esposa. Isso aí, solteiro, né? Bem que podiam vencer. Receba aí, né? Receba! Fica ligado. Para você, o Senhor te presentear. É um prêmio. Porque, por exemplo, eu fiz sábado 36 anos de casado. Eu falei isso aqui, né? Por favor. Está ali a Felizarda. Eu te escrevi para isso. Escrevi para ela na mesa lá. Meus parabéns, um buquê de rosas, né? Né, Anne? Fazer aqui um chabazinho. Ó. Flores da Anne. E aí botei lá, ó, parabéns, Felizarda. Algumas pessoas não gostaram, não, que eu escrevi isso. Mas ela já sabe, então assumiu legal. Falei que eu amava e tal, e botei uma frase. Vou abrir aqui uma... Sabe como é que os discípulos, às vezes, botam a gente em algumas furadas, né? Eu estava na casa da Érica outro dia, e era de madrugada já quase, eu acho. Aí, eu não sou um cara daqueles pronto, né? Aquele bate pronto. Eu sou meio lento. Vai perguntar hoje, às vezes o pessoal no WhatsApp aí reclama muito, eu sou meio devagar. Ela me perguntou, Uziel, define a Suzy aqui hoje, numa só palavra. Aí, as placas já, colou tudo. Falei, rapaz, a única coisa que vai sobrar para mim vai ser um B.O. Porque eu não vou falar nada, eu fiquei ali tentando no embromeixo, né? E fala daquilo, e os discípulos dão o negócio. Defina a palavra. E devagar ainda, sem... Rapaz, sem sinal. Bom, demorou, fui para casa. A gente nem se fala no caminho, né? Eu acho que... Bom, aqui não vai brigar, né? Não vai falar nada, que graças a Deus eu tô com a palavra. Mas a gente foi para casa, eu pensando, acho que ela também... Paulo Ricardo e a Érica moram longe. Pô, até chegar em casa a gente não falou nem nada. Sim. Acho que nem olhar. Falei, isso deu ruim, rapaz, a Érica me paga. A Érica, o cara, me arrumou um problema. Mas depois, acho que na mesma noite, eu ia até falar para ela, mas sabe como é que é, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Eu também não falei nada. Mas eu me veio uma frase. Eu falei, cara, sem essa mulher eu sou um vaso quebrado. Que é verdade, irmão. Claro, longe de comparar ela com a vida que o Senhor me deu, né? Longe. Mas de verdade, reconheço que sem ela eu fico ruinzinho, sem utilidade. Vamos voltar aqui para o texto. Meu Deus, em nome de Jesus. Vamos terminar aqui. Bom, vou tentar lembrar onde eu parei, né? Eu estava lendo... Ganhou, isso aí nesse episódio já ficou aí para os solteiros. Davi ganhou uma esposa, porque venceu o gigante, venceu Golias. Mas, vamos seguir lendo.
E pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado. Estava falando que, às vezes, a gente se vangloria, né? Acha que é o fim, que matou Golias. Você encerrou com o teu problema, com aquilo que era impossível diante de você. Tudo bem, aí você fez todo o processo, encarou tudo bonitinho, botou tudo em ordem, né? Foi como o Davi, se lançou diante de Golias e matou e acabou. Eu sei que muitos entram nesse engano. Você acha que matou Golias e acabou, mas gigantes às vezes retornam. E está aqui, né? Isbi Benob. Tem que falar isso aqui umas 10 vezes para poder ter uma boa dicção, né? Isbi Benob. Descendia 2 gigantes. O peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos. E estava cingindo de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Bom, o gigante tinha endereço de novo. Era matar quem? Matar Davi. Bom, os motivos, talvez seja até, alguns seja óbvio. Esse cara aí matou alguém do meu relacionamento. Inimigos se levantam de novo. Então, talvez motivo de vingança, né? A hora dele vai chegar. O tempo passou, tá, querido? Aqui não foi no mês seguinte, no outro ano. O tempo passou. O tempo passa. Você precisa, na tua trajetória de batalha, você precisa estar atento, discernir se algum gigante não apareceu de novo. Declarando afronta, te intimidando, querendo roubar a tua fé, te trazendo desânimo. Só que aqui, existe um agravo. Um agravo. Nesse momento aqui, Davi já estava cansado, porque ele está na batalha. A batalha cansa. Batalhas cansam. E nesse momento, as investidas acontecem. E este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Jael. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecal, ou Zatita, feriu Asaf, que era descendente do gigante. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré, Orejim, o belemita, feriu a Golias. O geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. Você era um monstro. 24 dedos ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Qual a lição que a gente precisa tirar aqui, amados? Que você está cansado. Se você se cansou, talvez seja um processo natural. Talvez se eu perguntasse para você, especificamente você levantar a mão, tem alguém aqui cansado? Talvez você não fosse levantar a mão, mas se perguntar para mim, eu responderia tranquilamente. Algumas coisas têm me cansado hoje. Tenho vergonha.
posso fazer essa pergunta e eu mesmo responder. Você está cansado? Estou cansado. Mas o meu cansaço não define a minha história. Meu cansaço não me destrói. Meu cansaço não deveria roubar minha fé e nem minha postura. O meu cansaço não deve me fazer parar de lutar, porque em momento algum registra que Davi, estou cansado, vou parar. Aí eu vou te falar, a maioria dos irmãos que eu vejo cansado quer desistir, quer parar. Não vou mais. Estou cansado, e às vezes o cansaço, não olhando para dentro, onde ele precisa, ou buscando lugar que ele precisa descansar. Às vezes o cansaço de respeito a outra pessoa. Meu Deus, não pode isso. Estou cansado de fulano, estou cansado de Beltrano. Isso. E o nosso cansaço não pode nos fazer parar. De novo, você pode enfrentar cansaço, mas você precisa fazer da forma certa. E uma das coisas boas de alguém que está cansado, está no lugar certo, da forma certa, ainda que lutando, é que Davi tinha guerreiros. E um deles chamava Abissai, que viu a luta de Davi, viu Davi cansado. Mas Davi ia ser morto. Abissai socorreu Davi. Socorreu. Será que você tem pessoas, amados, perto de você para te socorrer no teu cansaço? É a pergunta. Como que você está, uma vez que você diz assim, estou cansado? Será que você caminha junto o suficiente para alguém observar a tua luta e falar, cara, está difícil, vou socorrer? Eu falo, dou graças a Deus, porque eu tenho algumas pessoas. Poderia olhar para a igreja e dizer assim, a igreja me socorre. Eu não quero generalizar, colocar, não que eu não creia nisso. Creio que, eu sei que qualquer pessoa nessa congregação, se eu gritar, está disposto a me acudir, ainda que não tenha tanto relacionamento. Mas nós, amados, precisamos andar, ter pessoas perto o suficiente para enxergar as tuas batalhas e quem sabe o gigante dizer assim, cara, isso aqui vai ferir essa pessoa. Interessante que Abissai, ele julga, na verdade, Davi melhor do que ele. Teoricamente, é certo, porque era rei dele, mas tinha uma entrega, tinha um relacionamento, tinha uma vida perto. Muitos desses homens vieram de Davi quando Davi ainda, o máximo que ele tinha era uma caverna, cheio de homens endividados, covardes, um monte de gente que a gente pode dizer assim, talvez gente ruim. Bom, mas nesse contexto, e é importante você se ver, porque se você está cansado e você não está sendo socorrido, você precisa avaliar os teus relacionamentos, avaliar como está sendo o trato. Será que você... Porque às vezes a gente não abre a vida. Se você não compartilha a tua vida, se você não tem ninguém que você possa confiar, se não tem ninguém que você não consegue abrir o coração, você está fadado ao fracasso, a você fracassar nessa tua luta. E alguém vai dizer assim, cara, mas também era uma luta injusta. Mas a gente sabe que o Senhor é aquele que nos faz vencer todas as batalhas. Mas a mão do Senhor, querido, às vezes está na pessoa que está do teu lado. Às vezes está no grupo caseiro, né? Você não percebe. Às vezes é a tua cobertura, teu discipulador, teu pastor, teu companheiro, importa. Eu sei que o Senhor proveu livramento
para esse momento de cansaço. O Senhor já proveu, a gente não conhece, Jeová Jirê, quem é? Jeová Jirê, Deus, fala com força, mano. Deus que já proveu. Então, a mão, o braço, a provisão dele, às vezes está na vida de alguém que você precisa repartir, deveria repartir, porque é saudável, é bíblico, e é o que nós precisamos muitas vezes. Porque houveram outros gigantes. De verdade, agora concluindo. Foi citado aqui mais 4 gigantes. A gente sabe que profeticamente Deus tem cuidado de nós. Quantas pedrinhas Davi pegou e colocou na funda? 5. 5 pedrinhas. Aqui o texto diz que Davi matou quantos gigantes? Hã? Vamos ler o último versículo do 21. E caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Essa relação de gigante. Pois significa, talvez o gigante seja uma surpresa para você, mas para Deus não. Eu ouvi outro dia um irmão falando sobre o significado de Abissai. Só anotei isso aqui. Eu vou ler porque eu escrevi, assim como também já esqueci. Diz assim: Abissai, Pai existe. Mas eu não creio que seja por acaso a pessoa que socorreu Davi tenha um nome tão significativo. Pai existe. Você considere que o Pai existe, sabe de todas as coisas, conhece todos os teus gigantes e está contigo em todas as tuas batalhas. Você pode se colocar de pé? Podemos orar em nome de Jesus?